do Senhor Jesus, Pai, nesse momento, jorra teu sangue sobre todos que estão no meio dessa oração. Em nome de Jesus, Senhor, quebra, Senhor, todo o contrato de morte restrita, de doença, seja ela parasitária, câncer, Covid, qualquer outra doença, Senhor, qualquer contrato de avareza, qualquer contrato de inveja, qualquer contrato de gula, de preguiça, contrato de moralidade sexual, de adultério, contrato generacional, qualquer contrato de pedofilia generacional, qualquer contrato de sexto generacional, qualquer contrato de pornografia, masturbação, qualquer contrato de qualquer participação em derramação de líquidos no corpo, qualquer adoração a Netflix Baal ou Belial e qualquer espírito maligno, Senhor, qualquer espírito maligno do sexo, Senhor, que todos esses contratos sejam desfeitos e nulos e vazios e queimados pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toda a culpa kármica, todo o peso kármico de tudo isso seja nulo, vazio, quebrado e queimado pelo fogo do Espírito Santo. Que essa carga seja desfeita, em nome de Jesus. Que todo e qualquer casamento espiritual com íncubo, súcubo, dona, Mari, e qualquer acordo de adultério que te dizendo que adultério é aceitável, que poligamia é aceitável, seja desfeito também, em nome de Jesus, nesse momento. Que nesse momento, Senhor, todo casamento espiritual com íncubo, súcubo, dona Mari, tenha o seu contrato de casamento desfeito agora, em nome de Jesus. Que seja desfeito, o nulo, vazio, quebrado e queimado pelo fogo do Espírito Santo. Que o contrato de divórcio seja dado no lugar. E que essa súcubo, íncubo, dona e espíritos malignos sejam repreendidos pelo poder de Deus, desarraigados e arrancados para fora desse ser e que dessa pessoa. E que os anjos prendam este demônio por corrente e lance no inferno, em nome de Jesus. Que seja também queimado pelo fogo do Espírito Santo. O anel de casamento, os presentes espirituais do casamento, que geralmente são doenças, os espermas líquido vaginal que estão nos altares dessas entidades, e também que todos os demônios gerados por essa união sejam completamente queimados pelo fogo do Espírito Santo, que os anjos prendam por correntes e destruam qualquer vínculo que espeta com essa pessoa, que toda corrente seja desfeita, toda corrente seja quebrada, toda algema seja quebrada dessa pessoa, e que Deus a faça livre, que Deus perdoe as gerações passadas que fizeram tudo isso, e que as gerações passadas que sejam declaradas a liberdade de tudo isso que estão se fazendo, que estão acontecendo, em nome de Jesus. E que nesse momento, que o sangue de Jesus seja imposto sobre a vida dessa pessoa. E que nesse momento, em nome de Jesus, todos os pecados dessa pessoa sejam perdoados. E que em nome de Jesus, Senhor, que seja repreendido o espírito de Atalia, o espírito de Jezabel, o espírito de Acabe, o espírito de Baal, que Deus repreenda, desarraigue e arranque da vida dessa pessoa o espírito de Pitom, o espírito de Leviatã, que reina sobre os filhos do orgulho, que Deus o repreende e o arranque para fora, e que arranque para fora, e os anjos usam a corrente e o lance de volta para o inferno, de volta, que Deus acorrente o espírito que Deus repreenda, seja arrancado o espírito de pornografia, masturbação, imoralidade sexual, Asmodeus e Lilith, que sejam repreendidos, destronados e acorrentados pelos anjos e lançados ao inferno. Que Deus repreenda o espírito de zoofilia, pedofilia, incesto, adultério e imoralidade sexual. Que Deus repreenda o espírito de ira, que ele seja repreendido, arrancado da vida dessas pessoas e completamente acorrentado, lançado ao inferno. Que
Que Deus acorrente e lance o inferno. Que Deus repreenda, arranque da vida dessa pessoa. Que os anjos da corrente lancem o inferno. O espírito de discórdia, o contato de discórdia, de perseguição, de morte e de enfermidade também sejam nulos e vazios. E que os anjos acorrentem esses demônios e lancem-nos ao inferno. Que também seja desfeito, Senhor, que também seja queimado, que Deus repreenda, arranque da vida dessa pessoa o espírito de avareza, de inveja, de gula e de preguiça, e que Deus também repreenda o espírito do orgulho, o espírito da idolatria. Que Deus repreenda, seja arrancado e destourado da vida dessa pessoa. E também acorrentado pelos anjos e lançado de volta ao inferno o espírito de Satã, o espírito de de Belial e o espírito de Lúcifer. Que sejam acorrentados, que Deus repreenda eles, que sejam arrancados e destourados da vida dessa pessoa e que sejam acorrentados pelos anjos e lançados ao inferno para serem torturados para sempre. E por um lugar onde nunca deveriam ser, para serem torturados para sempre. Em nome do Senhor Jesus, que as almas conheçam a verdadeira libertação. Que as almas, Senhor, consigam ser libertas e que todas as correntes sejam completamente quebradas, que as pessoas sejam livres e curadas de todo o mal que elas tenham. Em nome do Senhor Jesus, que todo resíduo de energia negativa seja queimado pelo fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro por cada um deles. Amém. Eu peço e agradeço o nome do nosso Filho amado Jesus, que é poderoso, misericordioso, fiel, soberano e infinito, que reina para sempre. Amém. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Fique com Deus. Shalom. Deus abençoe, galera. Tchau. Fui indo. Hoje já tem vídeo de pregação.